Que cada jornada pela busca da verdade encontre em seu caminho uma inspiração divina que, ao iluminar seus passos, permita vislumbrar horizontes de conhecimento e sabedoria, transformando cada desafio superado em uma oportunidade valiosa para conectar-se à presença de Deus que reside no cerne de sua existência. Já deve ter assistido aquele filme, né? Os 7 anos no Tibete, né? Tem uma história assim. Eles têm toda uma disciplina de vida e eles dizem que cada vez que nós conseguimos manter o ambiente da nossa casa, da nossa cidade, do nosso bairro harmonioso, isso é, se você entra dentro de um ambiente, de um espaço, e as coisas estão no devido lugar, e as coisas estão limpas, e as paredes estão bonitas, eles chamam isso de drala, que isso é, mantém o inimigo longe. É apenas um jeito de explicar que todas as vezes que nós buscamos a harmonia do nosso espaço exterior, de alguma forma nós estamos influenciando a vida interior. Isso é muito simples de entender. Quando você entra numa casa que está muito bagunçada, você se sente bem? Geralmente não. Quando você vai, aquela história, né? Todo mundo jantou e estava todo mundo muito cansado, aquela louça ficou toda na cozinha, no outro dia você levanta de manhã, na hora que você entra, aquilo tem um aspecto de inferno, né? Aquele monte de louça, aquela coxa de galinha jogada no canto do prato, aquilo ali te dá um mal-estar, é natural. É sobre isso que os tibetanos falam, que o drala é quando você consegue viver a harmonia do espaço, quando você consegue construir um espaço harmônico que tenha o poder de influenciar a vida das pessoas. E eu até dei o exemplo que em Nova York, eles diminuíram a criminalidade dentro do metrô, mantendo o metrô harmonicamente, né, dentro de uma harmonia, pintado, bonitinho, as coisas organizadas. Sabe essa simetria que a gente vê nos espaços? Tem gente que, hoje até lá na academia a gente estava brincando. Eu tenho toque em algumas coisas. Por exemplo, se eu entro dentro do meu quarto e a minha toalha está bagunçada, meio torta, assim, naquele negócio que você, no porta-toalha, parece que eu fico assim também. Enquanto eu não ajeito ela, eu não consigo, né? Por exemplo, se eu tiro o chinelo, coloco do lado da minha cama, se ele fica meio torto, eu não consigo dormir, enquanto eu não deixo os dois, um do ladinho do outro. É um tipo de neurose, eu sei que é. Mas eu tenho, vou fazer o quê? Antes essa do que outras piores, não é verdade? Então o que eu procuro fazer? Eu busco manter o meu espaço organizado para que eu me sinta bem dentro do espaço. Eu tenho certeza que neste momento um monte de gente que está assistindo o programa está falando, eu sou assim também. A menina professora lá da academia estava dando um exemplo. Por exemplo, sabe esses jogos americanos que você usa para comer? Ela fala, se eu entro e não estiver os 4 de frente um para o outro, arrumadinho, milimetricamente arrumado, eu não consigo comer. Fico com dor de cabeça. Sabe? Tem gente que é assim. A harmonia do espaço externo influencia profundamente a gente quando você chega naquele lugar. Gente, eu particularmente admiro muito as casas religiosas femininas, que as dos homens não são muito harmoniosas não. Já vivi em convento a vida inteira, seminário e casa que tem muito homem, é perigoso que a gente não tenha essas sensibilidades. Mas conventos de freiras, né? Eles são muito harmoniosos. Elas têm uma sensibilidade muito bonita para deixar o espaço aconchegante. Isso é uma coisa muito própria da mulher, muito própria de trazer, de buscar essa harmonia, porque parece que a sensibilidade feminina já indica isso, que uma casa bem organizada fará bem às pessoas que vivem nela. E particularmente eu penso que isso realmente acontece na nossa vida. Quando nós nos esmeramos por criar um espaço organizado, até mesmo no seu local de trabalho. Pode observar, se você chega no seu local de trabalho e sua mesa tem muita coisa em cima, enquanto você não coloca essas coisas em ordem, você não começa a trabalhar com qualidade, não é verdade? É assim, minha gente, isso é drala, é você atrair a energia positiva, digamos assim, né? Usando um termo mais holístico, e você afastar tudo aquilo que possa ser dispersão para você. Por isso que os tibetanos usam essa expressão, e ela significa isso, além do inimigo, isso é, você criou um espaço que ficou além de tudo aquilo que poderia ser um inimigo para você naquele momento. Então digamos que você vai entrar no seu quarto para dormir. Os especialistas em sono nos falam isso.
Quanto mais limpo é o ambiente, maior será a facilidade que nós teremos de dormir. Quanto mais harmônico, até mesmo as cores que a gente coloca no quarto para a gente dormir, né? Tudo isso tem que ser pensado para que você crie um espaço para você distrair. Por exemplo, quando eu morava lá no convento, que agora eu mudei e tenho o meu escritório separado. Mas quando eu morava no conventinho, eu tinha uma dificuldade, meu sono era muito ruim, a qualidade do meu sono era muito ruim, porque o meu computador ficava do lado da minha cama. Então eu não tinha uma separação do meu espaço de descanso para o meu espaço de trabalho. Então é naturalmente que eu crie dentro de mim uma desarmonia boba, por causa de coisas bobas que às vezes a gente não observa. Então muitas vezes a gente está cansado, estressado, e nós dizemos que a gente trabalha demais. Pode ser que a gente até esteja trabalhando demais, mas pode ser que o nosso espaço de trabalho esteja desorganizado demais. Sou desorganizado demais para entender, né? E às vezes a gente está tão desorganizado que a gente não entende a razão da desordem. E é interessante que muitas vezes nós diminuímos o nosso nível de estresse com o simples fato, gesto de você colocar as coisas em ordem. São coisas simples demais, minha gente, que às vezes nós não botamos atenção. Digamos que você vai perder 5 minutos quando você chega no seu escritório para você arrumar o seu ambiente. Perca esses 5 minutos e deixa o seu ambiente o mais harmonioso possível para que você sinta-se bem dentro dele. Isso é uma regra, meu amigo, você que perguntou, que vale para nós atrairmos esse drala, para nós criarmos um ambiente que seja favorável para o nosso trabalho, para o nosso descanso, para a nossa refeição. A gente, como família, a gente perdeu muito essa coisa de sentar-se junto na mesa, né? Mas veja bem, eu chamo isso até de resgate dos gestos poéticos. Vou publicar um livro agora pela Canção Nova, que vai sair, se Deus quiser, até o final do ano, que tem um determinado momento do livro que eu falo disso. Nós precisamos resgatar os nossos gestos poéticos. Um jantar, ele pode ser muito bem o momento que nós matamos a fome. Serve-se a comida, todo mundo come e vai embora saciado, não é verdade? Agora, o que é resgatar o gesto poético do jantar? É você sentar-se à mesa, você julgar uma conversa antes de começar a comer, você tomar um bom vinho, não é verdade? Você, se não seja um bom vinho, vinho chapinha, desde que ele seja tomado com alegria, não tem problema não. Porque esse garrafão de 5 litros que custa R$2. O importante é a companhia. Toma-se aquele vinho, conversa um pouquinho, olha um para o outro, porque fome não é só saciar a fome de pão. Nós temos fome de companhia, nós temos fome de beleza, nós temos fome de amizade, nós temos fome de paternidade, de maternidade. E é nesse momento que nós resgatamos os gestos poéticos. Nós não nos sentamos à mesa apenas para comer, nós nos sentamos também para nos alimentar um do outro. Isso é muito bonito. Como família, como é que nós podemos atrair o drala e mandar o inimigo para longe? Quando a gente resgata essa possibilidade da gente se sentar juntos, da gente conversar ao longo da refeição. Essa refeição não precisa ser muito rápida. A gente pode ser que seja apenas uma do dia. Ou nós vamos escolher o café da manhã, ou é o almoço, ou é o jantar. Mas nós vamos criar este ambiente de drala. Nós vamos harmonizar, sentar todo mundo bonitinho, com prato, com talher, enfim. Pode ser simples, pode ser pobre, não tem problema. A gente é que não pode ser pobre. A gente pode até não ter dinheiro, mas pobre a gente não pode ser não. Porque pobreza é defeito, né? É aquela pobreza de espírito, de você não saber valorizar a sua vida. Eu achava tão bonitinho lá na minha casa, quando nós éramos crianças, nós comíamos naqueles pratos esmaltados, lembra daquilo? Eram os pratinhos brancos com as manchinhas, a gente até sabia qual era o da gente. E ai de aquele que pegasse. Tinha umas manchinhas no prato esmaltado, cada um conhecia a manchinha que era do seu, e a gente sentava ali com aquela simplicidade toda, ao redor daquele fogão de lenha, a minha mãe fazendo a comida para a gente ali, uma comida que levava tempo para ser feita, porque fogão de lenha demora, né? Tudo isso estava carregado de gesto poético e de drala, porque na verdade a harmonia daquele instante tinha repercussões na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida dos meus pais. Cada vez que a gente vive bem a vida em família, cada vez que nós sabemos apreciar esses momentos em que nós estamos juntos, nós estamos alimentando não é só a fome de pão, nós estamos criando dentro de nós um ambiente favorável para a conversa, para a partilha, para você escutar o que o outro quer dizer, mas não tem coragem, porque às vezes a gente escuta o que o outro não disse.
Basta que a gente saiba conviver, que a gente começa a desvendar os silêncios do outro. E tudo isso, minha gente, é um jeito que nós temos de buscar essa experiência positiva que os tibetanos chamam de Drala para a nossa vida. Nós precisamos aprender com as diversas culturas. E às vezes o nosso jantar, o nosso almoço, o nosso café da manhã, ele é apenas o cumprimento de uma obrigação. A gente não fez com prazer e a gente não descobriu um pouquinho mais do que ele poderia. Obrigado pela sua companhia. Eu não preciso esperar morrer para viver a ressurreição. Você não precisa esperar a morte para você experimentar a ressurreição. A ressurreição, a eternidade, nós já começamos a construir agora. O Padre Zezinho fala de um jeito muito bonito numa música dele, em que tem um momento da letra que ele fala assim: e a gente vai ressuscitando, e a vida vai ficando eterna, mostrando que este destino final da humanidade, que é a ressurreição, já se aplica agora, no momento que você consegue vencer as suas mazelas, quando você consegue vencer o Adão que existe dentro de você, a Eva que existe dentro de você, aquela fraqueza, aquele momento de fragilidade que você é puxado para baixo. Você já parou para observar o quanto que na vida, às vezes, nós somos puxados para baixo? E veja bem, que o chão, ele é a experiência que nos lembra Adão. E o céu é a experiência que nos lembra o Cristo. Mas esta experiência de unir céu e terra é que é bonita, a mística da vida cristã vive aí. Eu estou no chão, isso é, eu sou Adão, eu sou barro, o significado de Adão é este, né? Aquele que vem do barro, aquele que está no barro. Mas eu também sou o Cristo. Eu sou convidado a viver a dinâmica da superação, daquilo que é Adão em mim, mas daquilo que é Cristo também em mim. Pelo mistério da encarnação, eu sou convidado pelo batismo. E às vezes na vida nós somos puxados para baixo. Às vezes um telefonema que você recebe, uma palavra que você escuta, um desaforo que você recebe, uma coisa ruim que acontece na sua vida, um dissabor, uma traição, uma infidelidade. E pode observar que tudo isso que nos puxa para baixo é fruto do nosso pecado. Toda vez que nós agimos movidos pelo nosso pecado, nós machucamos alguém ou somos machucados. É impressionante o quanto que o pecado tem o poder de nos machucar e de nos puxar para baixo. Então veja bem, é a força de Adão dominando o que a gente é. Agora, quando a gente cuida, por exemplo, eu vou fazer um esforço para não dizer o que machuca o outro. Eu vou tomar cuidado com as minhas palavras. Eu vou tomar cuidado com aquilo que eu falo, às vezes, no momento da minha raiva. Eu sou muito assim, gente. Às vezes eu fico irritado com as coisas e eu falo o que eu não quero. Eu magoo as pessoas que eu amo, mas no ímpeto de querer resolver as coisas. Veja bem, eu estou sendo domado por Adão. Agora, no momento em que eu demoro um pouquinho antes de falar o desaforo, no momento que eu demoro um pouquinho antes de fazer a calúnia, de falar a fofoca, o Cristo então vence em mim. Está vendo que a mística do cristianismo é isso? É a gente viver, é a gente colocar os nossos passos nos passos de Jesus. É bem natural dentro de nós que a gente assuma a posição de Adão. Isso é, do homem fraco, da mulher fraca, daquele que não consegue, daquele que não sabe, daquele que não pode. Mas o nosso desafio é justamente a gente domar tudo aquilo que não nos joga para baixo. É a gente colocar um pouco de limite e de tirar um pouco do poder das coisas que nos jogam para baixo. Daquilo que nos joga no chão, daquilo que nos decepciona, daquilo que nos amargura, daquilo que nos deixa amargos. E quando a gente vive a dinâmica do ressuscitado, a gente começa a sentir que isso vai ficando mais leve dentro de nós. A gente vai ficando mais moderado, a gente vai ficando mais ponderado, a gente vai falando menos, a gente vai ser menos impulsivo. É fruto de milagre? Se você quiser chamar isso de milagre, então é milagre. Porque, na verdade, a ação do Cristo em nós ela é miraculosa o tempo todo. Mas ela é também esforço humano. A gente se humaniza cada vez que o Cristo vence dentro de nós. E por que é importante a gente crer que Jesus desceu à mansão dos mortos? É importante porque a gente sabe que ao descer à mansão dos mortos, toda a nossa realidade humana desce com ele. Mas não é para ficar ali. É para voltar glorificada.
Então, aquilo que é meu, que me machuca, que me humilha, aquilo que me expõe frágil, eu deixo ser mergulhado no mistério do Cristo para que Ele me devolva aquilo, redimir. A palavra é essa, é redimir. E é tão bonito a gente pensar, minha gente, que o tempo todo nós passamos pela experiência de mergulhar as nossas misérias na mansão dos mortos. Isso não é uma teoria. Nós também precisamos mergulhar na mansão dos mortos, isso é, a gente precisa fazer morrer aquilo que é o nosso defeito, aquilo que é a nossa fragilidade, que às vezes nos envergonha tanto. A fragilidade não tem como fazer mergulhar e tirar. Eu estou falando dos desdobramentos dela. Nós quebramos fácil. Mas não é pecado ser de cristal. É até uma virtude. Uma peça de cristal ela é preciosa, mas você vai cuidar para que ela não quebre com facilidade. Então não se trata de rejeitar a fragilidade que está em mim, que está em você. Se trata apenas de cuidar bem dela. Cuidar da fragilidade que se tem é um jeito que tem de se humanizar, de trazer a vida do Cristo para nós, de vencer a perspectiva de Adão e de nós entrarmos na dinâmica do Cristo. Teilhard de Chardin chamava isso de maneira muito bonita de cristificação do universo, quando cada criatura descobre que ela é o Cristo, pelo mistério da encarnação. Eu sou o Cristo, tu és o Cristo, Ele é o Cristo, nós somos o Cristo. Você já imaginou que beleza? Se nós pudéssemos sair pelas grandes cidades sem o medo do assalto, sem o medo do sequestro, sem o medo da violência. Por quê? Porque o mundo estaria cristificado. Todo mundo tem o mesmo sentimento de Cristo, todo mundo tem o mesmo pensamento do Cristo, todo mundo tem o mesmo comportamento do Cristo, isso é, só faz o bem. Não deseja o mal a ninguém, não fala o que não deve falar, não olha o que não pode olhar, enfim, vive uma vida de equilíbrio. Tanto é que lutar pelo mundo cristificado é lutar pela paz, não tem outro nome. Você já imaginou se dentro da sua casa todo mundo estivesse cristificado? Isto é, convertido ao Cristo? Se os sentimentos que prevalecessem nos corações fossem os sentimentos do Cristo, então a gente trabalharia, a gente não esperaria cair do céu, e agir com responsabilidade, nós não iríamos querer os vícios na nossa vida, nós não iríamos destruir o outro, nós não iríamos mentir para o outro, nós não iríamos enganar o outro, nós não iríamos roubar o outro. E aí, não tem casa que não vá viver em paz se todo mundo faz isso. O que quebra a nossa paz? Quando nós nos enganamos, quando nós mentimos, quando nós nos roubamos, quando nós tiramos a paz. Só que isso não é a atitude de Cristo, então falta cristificar a casa, falta cristificar a família, falta cristificar o comportamento. Agora, à medida em que nós vamos assumindo esse jeito de Jesus ser, você pode ter certeza, à medida que o Cristo vai vencendo em nós, a nossa casa vai se transformando em um lugar bonito, mais saudável, mais alegre, mais feliz. E naturalmente a gente vai ficando muito mais leve. Que às vezes os maiores problemas que nós temos não são nossos, mas são das pessoas que nós amamos e que estão do nosso lado. Acabam afetando a gente. Às vezes eu paro para pensar e chego a essa conclusão. Às vezes a gente quase não tem problema, os nossos problemas são os outros. Como é que eu vou ser feliz se as pessoas que eu amo não estão bem? Mas eu também não posso viver a vida delas. Aí se estabelece o limite, se estabelece o sofrimento. Eu não tenho como entrar no coração dela, viver por ela, falar por ela, fazer como é. Não. Então aí eu sofro por isso. Eu sofro porque eu não posso fazer o outro ser igual do jeito que eu quero. Agora, se o outro se compromete com o Cristo, eu tenho que ficar tranquilo. Sabe por quê? Porque Cristo vai fazer a obra dentro daquele coração do jeito que Ele pode. Mas saber que o outro está se direcionando para o caminho do Cristo, então nos dá tranquilidade. Aí você vai saber que o seu filho não vai atrás das drogas, porque ele está sendo orientado pela força de Jesus. Você vai saber que o seu filho pode até cair numa outra coisa, mas ele vai se preservar muito mais do que antes. Ele vai começar a pensar mais na qualidade da vida dele do que antes. Por quê? Coração convertido é coração que se ama, é coração que se respeita. Coração cristificado é aquele que não quer permitir que o Adão prevaleça.
E aí, minha gente, a gente descobre que religião só pode fazer bem à medida em que ela é bem aplicada. À medida em que nós descobrimos que o seguimento de Jesus nos faz homens e mulheres bem melhores. Então, não perca tempo. Cristifica seu coração, cristifica sua vida, seu comportamento, sua mente, sua casa. E quem sabe você vai cristificando as outras pessoas que estão do seu lado pela força do seu testemunho. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.